Boa tarde a todos. Bom, vou dar continuidade então no nosso estudo do Evangelho de todo sábado, né? Vou dar continuidade no capítulo 5. Semana passada a Dulce iniciou o capítulo 5. A gente vai falar essa semana. Semana que vem a gente vai falar mais ainda do capítulo 5 e vai mais alguns sábados. Esse é o maior capítulo do Evangelho. Então a gente pode ver que foi dada uma atenção especial aos aflitos. Bem-aventurados os aflitos é o nome desse capítulo, né? E quem são esses aflitos? Esses aflitos somos nós, todos os espíritos encarnados aqui no planeta de provas e expiação. Como nós vimos lá no capítulo 3, onde Jesus falava há muitas moradas na casa de meu Pai, a gente viu que essas moradas são os diversos mundos habitados no universo. E para quem não estuda Espiritismo ou a primeira vez que está vindo, né, não conhece, pode falar assim, mas que história é essa de muitos planetas habitados no universo, né? O Espiritismo, ele traz essa revelação para nós, né? Coisa que a gente não ouve falar em nenhuma religião, em nenhum outro lugar com tanta clareza e afirmação assim. O Espiritismo, ele traz para nós essas revelações, grandes revelações, né? E essa é uma delas. Para nós espíritas, esse assunto é comum. Então, para quem está iniciando no Espiritismo, ele explica também que nesses diversos mundos habitados existem categorias de mundos. Nós temos 5 categorias que nos foi revelado, né? E nós estamos ainda na segunda categoria de planeta, nessa escala evolutiva. A primeira categoria é de mundos primitivos, onde são os espíritos têm a primeira encarnação. Os espíritos recém-criados por Deus, eles vão para os mundos primitivos, onde praticamente a vida lá é pela sobrevivência do corpo, né? Quase não tem moral. E depois é o mundo de provas e expiações. Então, Deus, ele é imparcial, ele não privilegia nenhum dos seus filhos, então todo mundo começa no planeta primitivo, os espíritos vão para lá, os recém-criados, conforme vai evoluindo o mundo também. Até Jesus, né, foi criado simples e ignorante, ele também foi para o planeta primitivo, passou por todas essas etapas e chegou na escala crística, que é onde ele se encontra agora, e é o nosso destino também. Então nós somos ainda espíritos com certo grau de atraso evolutivo, né? Se nós estamos na segunda categoria de mundos, nós não somos nem primitivos e nem espíritos de luz. Mas todos nós vamos chegar a esse estágio aí de espírito de luz, né? Nós vamos ser espíritos perfeitos. A cada reencarnação evoluímos um pouquinho, ninguém dá salto aqui, ninguém vai sair daqui santo, né? Mas por enquanto estamos aqui, passando pelas nossas aflições, para reparar as nossas faltas cometidas em outras existências e nessas também. Nós temos o costume de dizer, né, o que eu fui na vida passada para estar merecendo isso que eu estou passando, né? Ou a gente fala, devo ter jogado pedra na cruz, né? Até quem não acredita em reencarnação fala isso. Só que muitas dessas aflições que a gente passa aqui foi causadas nessa existência mesmo, nem sempre foi na vida passada. Nós somos atrasados e devedores. Nós reparamos algumas faltas nessa encarnação e já vamos cometendo outras, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não sair daqui devendo mais do que quando a gente chegou. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente bate bastante em cima dessa tecla, que é sempre importante falar, é que o planeta Terra está numa fase de transição, passando por um mundo de regeneração, que é a terceira categoria de mundo. Quer dizer então que nós estamos melhorando sim, por mais que muita gente diz que não, né, que a gente está piorando, a gente está melhorando, não tem como não evoluir. A evolução é constante, a gente também já estudou isso aqui no comecinho do Evangelho. E aqueles que não lutarem para se melhorarem, para lutar contra seus defeitos, né, suas imperfeições, eles não vão conseguir mais se reencarnar no planeta, porque por causa dessa mudança de categoria. Aqueles que fazem o mal por prazer, né, com intenção, terão que encarnar num planeta correspondente à Terra há 200 anos atrás, por exemplo, e para isso existem vários planetas das mesmas categorias no universo. Mas por que eu estou falando aqui de mundos, que é do capítulo 3, né? Se a gente está no capítulo 5,
É que o tema que eu vou falar hoje está nas instruções dos Espíritos, no item 20, e o tema é: a felicidade não é desse mundo. É uma frase pesada, né, à primeira vista, assim. Se nós lermos apenas a frase e não estudarmos a fundo, ela traz uma certa tristeza, um certo desânimo. Só que quando a gente estuda o Espiritismo e compreende, dentro do que a nossa condição permite, né, compreender, essa frase já não tem um peso tão grande. Porque nós entendemos que existe uma felicidade tão maior do que essa que nós conhecemos, nos esperando nos mundos felizes, que a gente não tem nem noção de como é essa felicidade. Os mundos felizes é uma categoria de mundo mais avançada, né? E nós vamos conhecer essa felicidade absoluta, que é o que o Espírito que fez essa comunicação está se referindo, não a felicidade que a gente tem aqui, mas a absoluta. Então, se aqui na Terra nós já temos momentos felizes, né? Imagina o que nos esperam nos mundos felizes. Por isso é importante estudar o Espiritismo. Uma frase que a primeira impressão assim traz uma tristeza, um desânimo, né? Na verdade, ela vem nos trazer esperança. Porque o Espiritismo, ele é consolador. Ele não vem trazer aqui nada que seja para nos desanimar. E ele traz as ferramentas também para a gente evoluir. Então, o Espírito que fez essa comunicação, eu acho que o nome dele é François, né? Em francês aqui. O tema é: a felicidade não é deste mundo. E ele diz assim: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor do que todos os argumentos possíveis, a verdadeira máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Na verdade, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, já que houve constantemente, em meio às classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem sua condição de existência. Aqui na Terra, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e decepção. Então nós vemos que não é a condição financeira, não é a posição social, nem o poder, nem a saúde da juventude, nada disso pode trazer felicidade. Porque a felicidade absoluta, ela não vem das coisas materiais, e sim das coisas morais. Nós precisamos evoluir sempre, materialmente, intelectualmente, mas se nós não evoluirmos moralmente, nós não chegaremos a essa felicidade que ele fala aqui. E ele continua: logo, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a Terra é a única morada para o homem e que é somente nela, numa única existência, que é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que o ouvem. Então nós temos que compreender que aqui na Terra, pelas próximas encarnações, nós não vamos conhecer essa felicidade absoluta. Não quer dizer que a Terra não chegará, né, estágio de mundo feliz. O planeta está evoluindo e vai chegar lá também. Bom, sobre a felicidade absoluta, no dicionário diz que absoluto é aquilo que não é relativo, é incondicional, completa, total e perfeita. Ou seja, nós que vivemos aqui na Terra não temos noção de como seja essa felicidade que nos espera. Nesse mundo nós não temos a felicidade total, absoluta, mas nós temos a felicidade relativa. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos, sempre firmes e diretos, respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser aqui na Terra. Quanto se pode ser na Terra, né? E eu grifei para mim essa parte que se pode ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Porque eu quero registrar isso para mim, né? Eu devo compreender toda essa resposta, né, que a felicidade absoluta não é daqui, mas eu preciso registrar para mim que eu posso ser tão feliz quanto se pode ser aqui. Eu não devo alimentar para mim que a felicidade absoluta não é daqui, ficar triste, desanimado, desistir da luta, né? No atendimento fraterno, os entrevistadores sempre passam um exercício de apaga e registra. Se você viu, ouviu ou sentiu alguma coisa negativa, diz apaga em voz alta, né, para apagar da memória. Se você viu, sentiu ou ouviu alguma coisa positiva,
fala, registra em voz alta para registrar isso para você, as coisas positivas. Apagar e registrar no nosso arquivo mental. Devemos manter um alto padrão vibratório, praticar a gratidão, né, que isso ajuda bastante. Então, vamos ser felizes quanto podemos ser aqui na Terra. É uma questão de foco nas coisas boas, né? Parar de reparar nas coisas ruins, reclamar da vida, tudo que a gente vê, a gente reclama. Praticar o bem, que o bem retorna para nós. Fazer coisas boas, boas escolhas, né? Na resposta 921, os espíritos dizem que os homens, na maioria das vezes, são os próprios causadores da infelicidade. Mas, praticando as leis de Deus, eles se poupam dos males e chegam a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Ou seja, dentro do que podemos conhecer de felicidade, ou a felicidade relativa, né? Todos aqui já se sentiram felizes, então todo mundo conhece a felicidade, né? Essa felicidade relativa. Cada um sente a felicidade de um jeito, né? Quando você se forma na faculdade, quando você passa no vestibular, quando você conquista um carro, uma casa, que a gente também precisa dos bens materiais, tudo isso traz felicidade. Quando nós recuperamos a saúde depois de uma doença, quando nós encontramos alguém muito especial que há muito tempo não via, quando conseguimos um bom emprego, quando fazemos uma caridade desinteressada, cada um se sente feliz de uma forma. A sensação é muito boa, isso aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Imaginem a felicidade que nos espera nos mundos felizes. Deus, Ele não nos criou para ser infelizes, só que nós somos espíritos com um certo grau de atraso, né? E nós, com esse certo grau de atraso, se nós tivéssemos que escolher de deixar nossos filhos para ir para o inferno, como dizem, né? Ou para ser infeliz, para vir com uma doença, nós, com toda essa imperfeição, não faríamos isso. Imagina se Deus iria fazer, né? Na maioria das vezes, o problema é que a gente deposita a nossa felicidade nas coisas materiais, nos prazeres do mundo. Essa felicidade, ela dura pouco, né? Quando a verdadeira felicidade, ela está na questão moral. Se nós não nos afastarmos das leis de Deus, nós podemos ser tão felizes quanto se pode ser aqui na Terra. E quais são as leis de Deus? Jesus nos ensinou o caminho, nos mostrou, Ele veio para mostrar o caminho. E Ele resumiu todas as leis em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós ainda não somos capazes de amar nem a nós mesmos, né? Não conseguimos amar nem o nosso irmão de sangue como a nós mesmos. Então, fica meio difícil, mas quando a gente começa a praticar essas leis, né, pouco a pouco, passos pequenos, a nossa vida já começa a se transformar. E esse esforço, ele será levado em conta. Mesmo que a gente não consiga, a gente está tentando, né? Também, nós não precisamos de grandes obras, são pequenas coisas, né? Para ajudar o próximo, às vezes a gente fala, né, quando eu me aposentar, que eu tiver com a vida tranquila, eu vou me dedicar ao estudo, vou me dedicar à caridade. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir uma ONG para fazer caridade. Na verdade, a gente não precisa de nada disso. Qualquer idade, qualquer sexo, qualquer condição financeira, qualquer um pode fazer a caridade no dia a dia, nas pequenas coisas. São as pequenas atitudes que vão transformando o nosso meio e as pessoas que nos cercam. Todos nós somos capazes de ajudar. Tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém, então estou de bem com Deus, né? Na verdade, não fazer mal a ninguém não tem mérito nenhum, a gente precisa fazer o bem. E é começando, tentando, dando o primeiro passo, um dia de cada vez mais aumentando, né, as boas ações. Nós podemos fazer o bem simplesmente com um bom dia. Muitas vezes a gente chega no elevador, né, o nosso vizinho está lá, ninguém olha para a cara de ninguém, é somente falar um bom dia, desejar um bom dia para a pessoa já muda todo o nosso dia. Então basta a gente virar a chave para as coisas boas, levantar a cabeça, parar de andar de cabeça baixa, né? Prestar atenção nas oportunidades que nós temos de fazer o bem todos os dias. Tem uma frase do Chico que diz assim: mude tudo dentro de você e tudo mudará ao seu redor. Para finalizar, eu quero dizer que se nós temos a felicidade relativa aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, né? E essa felicidade que nós podemos alcançar,
Então eu tomo a liberdade aqui de dizer para nós aqui que a felicidade é sim desse mundo, né? Nós não conhecemos o absoluto, então vamos registrar essa felicidade relativa e dizer que a felicidade é desse mundo. Basta nós querermos tomarmos a decisão de ser felizes, né? Colocando em prática esses ensinamentos do Mestre Jesus. E então eu desejo aqui para todos nós que nós possamos ser tão felizes quanto se pode ser aqui na Terra, como os Espíritos disseram, né? Era isso que eu tinha para passar hoje. Uma boa tarde para vocês. Eu vou passar para o Fabrício agora. Obrigado.